Bom dia a todas e bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa aula em que faremos o possível e também o impossível e, quem sabe, o improvável para levar o quanto de conhecimento que nós pudermos levar ao alcance de vocês. E aproveitem bem essa oportunidade, é uma oportunidade, eu não diria única, porque se a gente disser que é única, a gente já está começando a achar que ela não vai ter outras oportunidades. Mas é uma oportunidade transformadora. É uma oportunidade que está levando para cada um de nós a oportunidade de se transformar, de se adaptar, de se melhorar. Melhorar de quê? Vocês não sabem? Essa realidade ela já estava prescrita. Cada um de nós já estávamos vivendo experiências que estavam nos induzindo a cada dia para esse momento. Claro que ninguém queria viver esse momento por uma questão de saúde pública, mas quis, vamos dizer assim, a natureza, que a saúde pública viesse nos alcançar e nos pressionar e nos impressionar e nos colocar numa circunstância que ou você se adapta ou você vai se sentir perdido no meio do espaço. E que espaço é esse? É o espaço da sua vida privada. É o espaço da sua vida futura. Aquele espaço que você constrói. Agora que vocês sabem disso, precisam se preparar. Porque muita coisa vai começar a acontecer. E ela já está acontecendo. Se vocês olharem ao redor, já perceberam que ela já está acontecendo. Então, se precisamos nos preparar, lembrem, a escola é aqui. Você está na escola, você não está em casa. Já pegou teu material? Já pegou o caderno? Vai lá, eu espero. Pega o teu caderno. Traz também o lápis, a caneta, a borracha, o que você precisar usar. Ah, e lembra, é aula de filosofia. Traz o livro de filosofia. Traz o livro de filosofia, isso. Traz o livro. Aquele que você recebeu. Não recebeu? Não tem problema. Não tem problema nenhum não ter recebido. Porque eu já prevendo isso aqui, ó. Coloquei para vocês já devem estar vendo aí, a página do livro que a gente vai trabalhar. Ah, mas eu não tenho livro? Não tem livro, não tem problema também. Porque eu vou deixar essa página para vocês lerem depois. Vocês vão lá acessar no material, lá na aba Atividades, acessam lá que o material vai estar lá. E aí você vai poder ler. Eu sei que tem gente que não gosta de ler. Não, tudo bem, você não vai precisar ler em voz alta. Não precisa. A única coisa que eu peço a você é que você se prepare. Está preparado? Está deitado na cama? Não. Isso é a escola, gente. Levanta da cama. Vai procurar um lugar onde você possa ficar confortável. Até mais confortável do que você estaria lá no colégio. Isso, pode ser sofá, pode ser sofá. Uma mesa da cozinha, pode ser uma varanda. Desde que você tenha espaço para escrever. Está com o teu material todo do lado. Muito bem, já fez isso? Ah, que bom. Tá de roupa íntima? Não, roupa íntima não pode. Tem que se vestir adequadamente. Ó, eu estou vestido, tá vendo? Eu estou vestido, eu estou trabalhando. Vocês também, lembram que eu falei na sala de aula? Estudante é trabalhador. Então agora é o teu horário de trabalho. Vai lá, se veste adequadamente. Coloca uma roupa. Sinta que você está na escola. A escola é você, a escola é onde você estiver. Ah, agora sim. Agora eu estou feliz. Ai, como eu me sinto bem agora. Porque você agora está aí preparado, está focado, sabe o que vai acontecer. Está acontecendo. É uma aula. E essa aula agora é de filosofia. Não confunda com outra matéria, tá? Eu sei que são muitas matérias, mas hoje é aula de filosofia. Nesse momento você está assistindo aula de filosofia. Então está aqui, ó, a página. Eu vou ler, peço a vocês que acompanhem. Coloque o fonezinho de ouvido de vocês para não atrapalhar ninguém, se não quiser que outras pessoas ouçam, não tem problema. Coloque o fone de ouvido e acompanhe a leitura. Quanto mais vocês acompanharem a leitura, vocês vão percebendo que a mente de vocês vai ficando mais clara. Vocês vão ficando cada vez mais preparados para entender aquilo que está acontecendo com vocês.
entender aquilo que vai acontecer ainda, porque a leitura é o exercício do cérebro. Vocês têm cérebro, eu tenho cérebro, todo mundo tem cérebro. É o órgão que faz com que tudo aquilo que a gente aprende possa ser comunicado. Então, agora, nesse instante, eu vou começar a leitura e, de vez em quando, eu vou sublinhar algumas coisas e vou pedir para vocês anotarem. Então, pega sua caneta, já deixa ela aí à mão, coloca a data de hoje. Isso, coloca a data de hoje. Muito bem. Agora sim, para você registrar que dia é hoje. Agora vamos à leitura. E tudo que eu sublinhar ali e te falar para vocês, anota isso, vocês anotam, tá? Então, vou fazer o início da nossa leitura. E se vocês tiverem qualquer dúvida, coloca aí no comentário a dúvida, tá? As dúvidas eu vou depois responder todas. Vocês sabem que é uma característica minha. Mesmo quando eu não sei, eu vou procurar. A gente tem várias ferramentas hoje em dia e a gente entra no mundo da internet e descobre milhares de coisas. Então, se eu não souber, eu vou fazer uma pesquisa e vou responder depois. É minha característica, sempre responder as perguntas, não deixar perguntas em aberto, tá? Claro que eu preciso das perguntas para respondê-las, porque senão eu só vou criar as perguntas e quem responde são vocês. E vai ter uma pergunta no final. Sempre tem. Vocês lembram? Não é possível que vocês esqueceram. Não faz tanto tempo assim. Vocês lembram disso? Toda aula eu deixo uma pergunta. E para que serve a pergunta? É a nossa avaliação. Já tinha esquecido? Não tinha esquecido. Eu já olhei o caderno de vocês. Não é possível ter esquecido. Não olhei o caderno? Desculpe, não tive tempo. Não acabou acontecendo tudo isso, a gente não teve tempo. Mas agora a gente vai poder ver. Sabe como? Porque o caderno de vocês é o Google Sala de Aula. Eu vou deixar lá uma atividade, uma pergunta, que ainda não decidi. Talvez seja realmente uma pergunta. Até o final dessa aula vocês vão saber. E lá no Google Sala de Aula, que é o caderno de vocês vão responder e eu vou receber a resposta de vocês. E qualquer comentário que vocês quiserem fazer, alguma coisa que vocês não entenderam durante a aula, deixe também lá o comentário, e aí eu respondo. Tá bom? Então vamos à leitura. Na aula de hoje a gente vai falar de um tipo de conhecimento, de dois tipos de conhecimento, na verdade, que é o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. A gente fazer um paralelo entre os dois e a gente compreender como é que esses conhecimentos fazem parte da nossa vida cotidiana e de que maneira que a gente lida com eles. Qual é o conhecimento que a gente mais lida, que a gente mais utiliza, e qual é aquele que a gente só utiliza em circunstâncias específicas. Tá? Então, vamos lá. Essa página, só para vocês saberem, vou diminuir aqui, é a página do livro 301. Quem está com o livro aí já pode ir abrindo na página 301, se não quiser acompanhar aqui no online. Mas quem não tiver, vai acompanhando aqui comigo, página 301, e depois vocês vão poder ter acesso a essa página, que eu vou deixar ela disponível, tá bom? Então, deixa eu ampliar novamente, para facilitar a leitura. Vamos lá. Item 2, senso comum. O senso comum é o conhecimento que nos situa no cotidiano para compreendê-lo e agir sobre ele. Compreender o cotidiano, tá? Então, é através de senso comum que a gente consegue compreender o cotidiano. São aquele conjunto de conhecimentos que a gente vai recebendo ao longo da nossa vida com as pessoas que a gente se relaciona. Mas vamos continuar. Mais propriamente, trata-se de um conjunto de crenças, já que quase sempre se constitui pela tradição de modo espontâneo e não crítico. Está aí uma parte que eu quero que vocês anotem. O senso comum, ele acontece de modo espontâneo. Ele não é crítico. Ou seja, não passa por um processo complexo de raciocínio, de reflexão. Ele é espontâneo, é tipo papum. Você recebeu, mandou. Não passa por um conjunto de raciocínios que a gente é capaz de fazer quando a gente para ler algo ou para ouvir algo e começa a refletir e elaborar ideias. Tá? Então, anotem aí. O senso comum, além de ser tradicional, ele acontece de forma espontânea e não crítica. Anotou? Vou repetir. O senso comum, além de ser tradicional, ser adquirido de forma tradicional,
ele é adquirido de forma espontânea e ele também não é crítico. Anotou? Botou direitinho no caderno? Muito bem. Em diversas situações, a ciência precisou se posicionar contra, contra o senso comum. É um outro tipo de conhecimento, conhecimento científico. O que parecia evidente. Por exemplo, a convicção da imobilidade da Terra e do movimento do Sol em torno dela. Nem sempre nós sabíamos que, não foi o tempo todo, desde o início da história da humanidade, é que a gente sabia que a Terra, por exemplo, se movia, e que se movia ao redor do Sol, que são, vamos lembrar aí da geografia, do movimento de translação e o movimento de rotação. O movimento de rotação, a Terra girando em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol. Dois movimentos importantes, que geram tanto o dia e a noite, quanto as estações do ano. Lembram disso? Eu sei que eu não sou professor de geografia, mas é importante lembrar. Nós estamos girando a uma velocidade gigantesca. Já comentei isso em outros momentos, ou se não foi com vocês, foi com outras turmas. São muitas turmas, gente, desculpe. Mas eu sempre comento isso, que nós estamos no espaço. Nós somos seres intergalácticos. Olha que legal isso, né? Seres intergalácticos. Estamos no espaço, girando a velocidades gigantescas. E a gente não percebe, por causa do conjunto de leis da natureza que faz com que a gente não perceba. Mas já acreditava-se, em épocas mais ancestrais, mais remotas, que a Terra estava parada. Esse era o senso comum, e era passado de geração para geração, as pessoas acreditando, olha, acreditando, crença, lembra aqui que ele é um conjunto de crenças? As pessoas acreditavam. E essas crenças, elas eram passadas de pai para filho. E na medida que as crenças vão sendo passadas de pai para filho, elas vão sendo recebidas de forma espontânea, aqui ó, forma espontânea. E não vão passando por um processo de reflexão, não crítico. Guardou? Então, esse momento em que a Terra começa a ser reconhecida como um planeta que está no espaço, assim como tantos outros planetas estão, surge aí questionamentos. E esses questionamentos vão ser todos conduzidos de uma forma que mais tarde nós vamos chamar de ciência. Mas para isso eu precisei questionar o senso comum. Questionar aquilo que era uma crença da maioria. Ficou claro isso para vocês? Anotaram? Anotem, não deixem de anotar. Pega aí a caneta. Eu sei que o quadro que a gente utiliza agora está aqui. É isso aqui, tá? Vocês estão vendo. Vocês estão lendo. Mas vocês podem dar uma pausa. Dá uma pausa aí na aula. Isso. Dá uma pausa na aula. Não tem problema não, eu espero. Peraí. Ah, voltei. Muito bem. Anotou. Agora é legal. Vamos continuar. No entanto, não há como desprezar esse conhecimento tão universal que é o senso comum, por representar também o esforço para resolver problemas do dia a dia, buscando soluções, muitas vezes bastante criativas. Olha aí, a criatividade, ela nasce do senso comum. Agora, por exemplo, estamos vivendo uma circunstância que é a ciência que nos está oferecendo um tipo de sugestão para que a gente possa proteger a nossa saúde. Só que dentro de casa você está vivendo o seu cotidiano. Então use a sua criatividade dentro desse cotidiano. Olha ao seu redor. Será que não está precisando dar um ajuste, uma arrumada, uma mudança nos móveis da casa? Muda a posição dos móveis da casa. Use sua criatividade. Olha para onde que o sol entra. O sol está entrando aonde? Por onde que ele entra no começo? Ele entra muito na sua sala, no seu quarto? Coloca uma cortina, não tem uma cortina? Vai lá naqueles panos que estavam guardados lá no fundo da gaveta. Vai lá, pega. Ah, não sabe costurar? Tenho certeza que você vai aprender. Entra no YouTube. O YouTube apresenta várias técnicas de costura. Vai lá, faz uma cortina. Coloca aí na sua janela. Vai diminuir a entrada do sol. Você vai até poder dormir um pouquinho mais tarde.
Ou então você vai poder acordar de manhã e abrir a sua cortina. Olha só que legal. Vai abrir a sua cortina e vai ver o sol entrando. Você vai escolher o momento que o sol vai entrar no seu quarto. Então, seja criativo. A criatividade faz parte do senso comum. Guardaram isso? Continuando. Tampouco desconsiderar o grande volume de saberes já construídos ao longo da história humana e cuja aplicação mostrou-se fecunda. Você sabe o que é fecunda? Fecunda. Sabe o que é? Não sabe? Então precisamos saber. Pesquisa aí. Vai no Google. Eu espero também. Vai no Google. Pesquisa o que é fecunda. Pesquisa aí que eu pesquiso aqui. Fecunda. Em vez de eu dizer para vocês, vamos pesquisar juntos. Vamos lá. Fecunda. Próprio para reprodução. Que produz em abundância. Inventivo. Criador. Escritor fecundo. Imaginação fecunda. Rico. Ouviram tudo isso? Vocês também procuraram, né? Deve ter encontrado o mesmo site que eu. É isso. Algo que é fecundo é algo que está transbordando, está abundante. É riqueza, são recursos. Então, o senso comum, ele é rico de opções, rico de possibilidades, rico de ensinamentos. É lá que a gente aprende muitas das coisas que vai nos defender no dia a dia, que vai nos livrar de determinados problemas. As soluções dos nossos problemas estão no senso comum. Olha ao redor. Observe o seu cotidiano. Como é que ele está se desenvolvendo? Está fazendo isso? Ótimo. Então vamos continuar. De fato, antes de a física ser incorporada ao método científico, inaugurado no século XVII, nem sempre a ciência era um conhecimento já disponível para todos. Só no século XVII. Isso faz o quê? Quantos séculos? Quem é bom de contar aí? Pode fazer na calculadora, não tem problema. Mas estamos no século XXI. Do século XVII para o século XXI, são quantos? De 17 para 21. 21 menos 17, dá quanto? Isso, parabéns, 4. 4. Então, se 21 menos 17 dá 4, então, desde o século XVII, é que a ciência começou, de fato. Logo, há 4 séculos. São 400 anos. Pouca coisa do ponto de vista histórico. 400 anos. É muito pouco. Então, a gente ainda tem muita ciência para produzir. Eu quero ver vocês produzindo ciência. Vocês vão entrar para a universidade. Vão ser universitários. E, ao serem universitários, vocês vão desenvolver novas tecnologias. Eu já estou até vendo isso. Eu usufruindo da tecnologia que vocês estão desenvolvendo. E a partir do momento que vocês desenvolverem novas tecnologias, a minha vida vai melhorar. A vida de vocês vai melhorar, a minha vai melhorar. E eu fico feliz por isso. Vocês são fecundos, lembram? Vocês são criativos. Vocês têm um cotidiano vasto. O senso comum está à disposição de vocês. Mas vamos prosseguir aqui na leitura. De fato, a física incorporada é um método científico inaugurado no século XVII. Diversos povos já sabiam como flutuar em embarcações, construir palácios, aquedutos, sistemas de irrigação e etc. Só que isso ainda não era ciência, as pessoas aprendiam e iam fazendo. Antes de nascer a biologia como ciência, os médicos já identificavam inúmeras doenças e seu tratamento. Coisa importante, Antes da medicina, vou ler de novo. É um ponto importante. Antes de nascer a biologia como ciência, os médicos já identificaram inúmeras doenças e seu tratamento. Então é no senso comum que eles aprendiam. Pelas experiências. Pelos estudos. Estudo da natureza, estudo daquilo que estava ao redor. E faziam os testes, identificavam as curas. Ou vocês nunca ouviram falar que os indígenas têm, pelo menos nossos indígenas ancestrais, então, que tinham uma mata mais repleta, é de lá que eles tiravam a cura de suas doenças.
As maiores doenças que os indígenas receberam foram aquelas que os colonizadores trouxeram. Dessa civilização europeia. Lembra de história? Então, os cientistas ainda não existiam. No século XV, por exemplo, com a descoberta das Américas, não conhecia, não sei existir. Tudo era testes, experiências e hipóteses, mas ainda não tinha um conhecimento sistematizado como ciência. Era tudo dentro do consenso comum, tudo cotidiano. A opinião de um contra a opinião do outro. E aí um testava a sua opinião, o outro testava a sua opinião, aquela opinião que desse certo, beleza, vamos em frente. Imagine lá os homens e mulheres lá dos tempos mais remotos, no início do planeta Terra. Quando descobriram o fogo, não existia uma ciência, um conhecimento científico dizendo que era fogo. Quantas vezes eles não passaram perto de descobrir o fogo e não descobriram? Até que teve alguém que foi criativo. E eu até consigo imaginar isso. Vocês conseguem imaginar isso? Criativo. Ele foi lá, na hora de, numa disputa, numa briga com um animal, bate-se duas pedras e sai uma faísca. Ou então, sem querer, vem um raio do céu, bate na madeira e sai uma faísca. Aí ele percebe que a madeira podia ser uma condutora de eletricidade. Ele nem sabe o que é eletricidade, mas naquele momento ali ele ouviu aquela pessoa, aquele primeiro ser humano, que ainda não tinha essas nossas características que nós temos hoje, ele percebeu isso. Foi criativo. Ele olhou para o cotidiano dele, opa, isso aqui pode ser interessante. E aí, de repente, surge o fogo. E quando surge o fogo, 1000 coisas aconteceram depois. Hoje a gente consegue viajar para a Lua num foguete, graças a essa descoberta do fogo. Olha que maravilha. Aprender é magnífico. Já pararam para refletir sobre isso? Eu, de vez em quando, paro para refletir sobre isso. Como é bom estudar. Como é bom aprender. A nossa vida se transforma, a gente se evolui. Guardem bem isso. Aprender, estudar, faz a gente evoluir. Mas vamos prosseguir aqui na leitura. Então, antes de nascer a biologia como ciência, os médicos já identificavam inúmeras doenças e seu tratamento. Antes do surgimento da química, oficinas de metalurgia e de tingimento aperfeiçoavam suas técnicas. Eu diminui aqui para facilitar. Aperfeiçoavam suas técnicas. Aqui nós temos uma charge que ela trata um pouco disso. Vou ler aqui a charge para vocês. Vocês conhecem isso aqui? São os dois personagens, o Calvin e o Haroldo. Aí diz aqui, adicione 2 ovos e mexa. Ok. A receita diz que rende 20 panquecas. Então, cada um de nós ficará com 10. Olha, ele fazendo cálculos matemáticos complexos, né? Dividindo 20 por 2. Aí vem, não, isso é muito trabalho. Faremos apenas uma grande panqueca e dividiremos ao meio. Olha o senso comum e a ciência. A ciência é aquela que faz o cálculo milimétrico. Ah, são 20, podemos dividir por 2, cada um fica com 10 pedaços. Já o outro personagem, que é o Calvin, o Haroldo é o tigrinho, o Calvin é o menino. Então, o Calvin achou muito complexo esse negócio de fazer cálculo. Então, o que ele preferiu? A gente faz um panquecão, pega esse panquecão, corta no meio, você fica com um pedaço, eu fico com outro. Ele viu, de uma forma bem simples, que é o que o senso comum faz, e pegando uma panqueca gigante e cortando ela na metade, cada um vai ficar com um pedaço, só com um pedaço muito grande. Só que esse pedaço muito grande que cada um vai ficar equivale aos 10 pedaços menores. Só que, para pensar dessa forma, eu preciso já ter alguma fluência científica. Você já tem isso. Terceiro ano. Você já tem.
já estão cansados de fazer esse tipo de cálculo. Esse cálculo para vocês é um cálculo banal. Então, vocês já têm conhecimento científico trabalhando na cabeça de vocês. Mas pega aí uma pessoa que nunca estudou, não tem instrução, um analfabeto, por exemplo. Ele não conhece o conhecimento científico, mas ele vai conseguir fazer o mesmo cálculo que você, de uma forma talvez mais simples, porque ele aprende no cotidiano. Aprende de forma espontânea, lembra? Mas não crítica. Beleza? Ficou claro? Então vamos seguir aqui para a próxima página. Bora. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui. Vou interromper aqui o compartilhamento e a gente já volta com o compartilhamento, tá? Só para eu poder abrir outra página. Vamos para a página 3, 2, 1. Ok. Já voltando. Muito bom. Então, próxima etapa nossa, vou aqui compartilhar com vocês, para vocês me acompanharem. Aqui. Já estão vendo aí, né? Então, não, ainda não, está chegando. Ah, agora chegou. Ótimo. A gente vai se habituando nesse sistema, né? E tem sempre um delay. Sabe o que é delay, né? É aquele tempinho entre você dar o comando para o computador e a mensagem chegar. Esse é o delay. Então, está aqui a próxima página, que é a página 302, em que nós agora, está aqui 302, também vai estar disponível para vocês, não se preocupem. O muito interessante de tudo isso é que a gente está falando aqui no ao vivo, a gente está aqui se vendo, né? Vocês estão me vendo? Vendo vocês também. Com certeza. Não duvidem disso. Estou vendo vocês. Sei que vocês estão aí. Estão se dedicando, estão com foco. Então, tanto foco que vocês estão vendo isso aqui, ó, que a gente vai ler agora. A distinção entre o senso comum e ciência. Eu já falei algumas coisas. Durante a apresentação da página anterior, falei algumas coisas. Água, porque sabe que eu falo muito, né? E água é vida, tá? Água é vida. Nosso corpo tem muita água, sabe disso. O planeta Terra deveria ser chamado planeta água, porque tem água muito mais do que terra. Mas essa é uma conversa para outra aula. Vamos deixar aqui, manter o nosso foco no senso comum e na ciência. Então, distinção entre senso comum e ciência. Porque esses exemplos ainda não constituem um conhecimento científico, pelo menos no sentido que passamos a entendê-lo desde o século XVII. Por quê? Porque aqueles exemplos que nós apresentamos, tão complexos, né? Colocar um barco na água, fazer ele flutuar, como é que pode o senso comum produzir um conhecimento desse? Mas hoje é um conhecimento científico, a gente tem indústrias de barco, temos pessoas fazendo pesquisas. Quem nunca ouviu falar no Arquimedes? Nunca ouviram falar em Arquimedes? A lei do empuxo? Ah, já ouviram, claro, com certeza já ouviram. Talvez vocês não lembrem. Mas é o que faz o barco flutuar. É força, ação e reação. A própria água fazendo esse movimento de baixo para cima. E isso tem uma distância, e aí tem vários cálculos complexos matemáticos que a ciência hoje produz para os barcos serem cada vez maiores e navegarem nos oceanos. Imagine esses transatlânticos, quantidade de pessoas que eles carregam. É muita ciência. Mas antes da ciência, antes do século XVII, as coisas também eram feitas. Os barcos iam. Lembram das grandes navegações? Já existiam caravelas. Barcos grandes que carregavam muitas pessoas, mas aquilo não era conhecimento científico. Então, por que esses exemplos ainda não constituíam um conhecimento científico? Pelo menos no sentido que passamos a entendê-lo desde o século XVII. Calma. Podem pensar um pouco.
Eu espero. Tentem responder essa pergunta. Vou repetir. Por que esses exemplos, como por exemplo do barco, ainda não constituem um conhecimento científico? Pelo menos no sentido que passamos a entendê-lo desde o século XVII. Já responderam? Mentalmente, é claro. Já para pensar por quê? Não se preocupe, ainda não conseguiu? Tem tempo. Calma, é assim mesmo. A gente está num processo de reflexão, e a reflexão depende do quanto a gente está aqui disponível. E vocês estão. Estou vendo vocês aí. Então, a partir do momento que vocês estão, foco, que já já vai chegar a esse entendimento. Vamos lá. Vejamos algumas diferenças entre senso comum e ciência, de acordo com a especificidade de cada um desses conhecimentos. Primeira especificidade. Primeira diferença entre eles. Particular, geral. Senso comum, ciência. Quem é o senso comum? É o particular ou é o geral? Quem é ciência? É o particular ou é o geral? Vamos ler. Está acompanhando? Isso. Calma. Vamos ler. Não precisa pressa. Vou botar aqui, ó, da forma mais simples para vocês. Particular / geral. O conhecimento proporcionado pelo senso comum é particular. Anota, corre, vai. Pega o caderno. Isso, pega o caderno. Anota essa frase. Essa frase vai cair no Enem. E estou até vendo aqui a questão. Está aqui na minha cabeça. Vamos colocar lá como opção. Conhecimento científico é particular. Marque se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Vocês marcariam o quê? Verdadeiro ou falso? Conhecimento científico é particular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vai, isso. Vai, marca. Escreve. Muito bem, acertou. Conhecimento científico é geral. Então, é falsa essa pergunta. É falsa. Você ganhou esse ponto. Deu um passo. Está se aproximando da tua vaga. Estou percebendo aqui. Tua vaga está se aproximando. Isso que você fez foi maravilhoso. Você respondeu corretamente. Por quê? Quem sabe dizer por quê? Você aí que está sentado aí nesse sofá. Por quê? Isso. Você está focado. Você está concentrado. Você está concentrada. Você sabe o quão é importante você se concentrar nisso que você está fazendo. O quão importante para a sua transformação, para a mudança da tua vida. Isso, parabéns para você. Meus parabéns. Então vamos continuar. Anotou isso? O conhecimento proporcionado pelo senso comum é particular. É particular. Por se restringir a pequenas amostras da realidade. Eu olho aqui, por exemplo, estou olhando para essa garrafa. Está vendo a garrafa? Opa, tem água aqui no teclado. Não tem problema não. Aqui, ó. Garrafa. Estou olhando para a garrafa. Garrafa. Opa, garrafa. É uma garrafa. Garrafa. E líquido que é esse aqui? Deve ser água, né? Água. O senso comum, além de ser particular, ele só se prende em pequenas amostras. Claro que isso é mais do que uma garrafa. Eu posso falar que isso é um recipiente de plástico feito de alguma substância que foi retirada do petróleo. Eu posso dizer que aqui dentro não tem apenas água. Aqui tem um composto químico formado por hidrogênio e oxigênio, com 2 moléculas de hidrogênio. Olha que fantástico isso. Isso seria ciência. Mas o senso comum não. O senso comum restringe a pequenas amostras da realidade, que servem de base a generalizações muitas vezes apressadas e imprecisas. Eu posso errar. Pode não ser água. Pode ser cachaça. O líquido transparente pode ser cachaça. Não é? Então, eu erro com o senso comum, mas eu tenho pelo menos o norte. Os dados observados costumam ser selecionados de maneira pouco rigorosa, de modo que seja atribuído a todos os objetos o que vale para um deles
ou para um grupo insuficiente de objetos observados. Entenderam isso? Então, senso comum particular, conhecimento científico geral. Outra característica, que é a diferença. Fragmentário, unificador. O conhecimento espontâneo é fragmentário. Qual é o conhecimento espontâneo mesmo? Vocês lembram lá no começo? O conhecimento espontâneo é o senso comum. Então, o conhecimento senso comum é fragmentário. Anotem isso, anota agora, vai lá, anota. O conhecimento espontâneo é fragmentário, ou seja, o senso comum é fragmentário. Ele reparte, pois nem sempre reconhece conexões em situações em que elas poderiam ser verificadas. Por exemplo, pelo senso comum não é possível perceber qualquer relação entre o orvalho da noite e o suor. Verdade. Gotícula d'água. É igualzinho a água e a cachaça que eu falei. Que aparece na garrafa retirada da geladeira. Aqui, ó, garrafa, tá suando. Podia ser suor, né? Ou orvalho. Que aparece na garrafa retirada da geladeira. Nem entre a combustão e a respiração, que é uma forma de combustão discreta relacionada à queima dos alimentos no processo digestivo para obter energia. Vocês estão explodindo! Peraí, vocês estão explodindo. Às vezes a gente explode mesmo, né? Não vou nem comentar sobre isso. Mas às vezes a gente explode. Combustão faz isso. Nossa digestão é combustão. E ela gera gases. Só para deixar uma dica. Combustão gera gases. Outra característica. Então já vimos duas características, que são as diferenças, né? Outra diferença. Subjetivo e objetivo. O senso comum é frequentemente subjetivo. Ele é o sujeito. Ele é um processo íntimo, individual. Então, o senso comum é frequentemente subjetivo. Anotem isso também. Vão anotando isso, vão sublinhando. Se vocês estiverem aí tendo condições de sublinhar, sublinhem isso aí. Porque depende do ponto de vista individual e pessoal. Por isso que ele é subjetivo, ponto de vista individual e pessoal. Pois pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias. Eu arbitro. É o meu sentimento que diz, é assim e acabou. Tá? Por exemplo, a dificuldade em reconhecer o valor profissional de alguém que nos inspire antipatia. Mesmo a pessoa não sendo, né, não vou muito com a cara dela, não gosto muito dela, mas ela tem, né, é profissional, ele é competente. Por que eu não posso reconhecer a competência de uma pessoa antipática? Claro, de repente essa competência dela pode salvar a minha vida, se ela for uma médica, por exemplo. A médica é super grosseira, mas muito boa no que faz. Ela olha para você, faz os exames, pá, e encontra a cura para a tua doença. Você vai ficar doente, vai deixar teu corpo ficar sofrendo porque você não foi com a cara da médica? Pensem nisso. Isso serve para outras coisas também, mas a gente comenta isso depois. Ao observar o comportamento de povos com costumes diferentes dos nossos, tendemos a julgá-los com base em nossos valores e considerá-los estranhos, ignorantes ou até desagradáveis. Isso aconteceu na colonização, né? Isso fez com que muitos indígenas pudessem sofrer com a própria perda da sua vida, por causa dessa antipatia. Muitos colonizadores, em vez de quererem aprender com os indígenas, descobrirem o que eles sabiam, aprender a língua deles, não, decidiram já dizimar, tirar eles da frente. Não obedeceram, aí mataram eles. Mas a vida é muito mais que isso, né? As diferenças nos amadurecem, fazem com que a gente cresça, desenvolva. Então, esse é o lado subjetivo. O lado subjetivo, ele particiona, então vira preconceito rapidinho. Já a ciência, não. A ciência já é mais objetiva. A ciência é objetiva. Então, já o mundo construído pela ciência aspira à objetividade. É objetivo. Guardaram isso? Por que objetiva? Ah, tá. Não, tudo bem, pode perguntar, não tem problema não. Por que objetiva? Porque o conhecimento é imparcial. Tudo que é objetivo é imparcial. Você olha para os dois lados, você não toma partido. O subjetivo toma partido. Ó, partido. Sei que não é aula de sociologia, mas eu posso falar um pouco. Partido. Parcial. Imparcial. Não toma partido. Então, partido, subjetivo. Objetivo, imparcial, não toma partido. Guardaram isso? Repitam isso.
E aí vocês vão memorizando. Quarta diferença: ambiguidade, rigor. Ambiguidade, rigor. Para ser objetiva, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades. Vou repetir. Para ser objetiva, a ciência dispõe de uma linguagem rigorosa. Rigorosa, tem rigor. Tem que seguir regras, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidade. O que seria ambiguidade? Dúvidas. Por isso que ela é objetiva. Quando eu sou subjetivo, eu tenho a minha opinião, o outro tem a opinião dele, e aí isso pode gerar conflitos. E quem é que está com a verdade? Não sei. A ciência vai tentar buscar essa verdade. Por isso que ela procura evitar as ambiguidades. E a linguagem tem que ser rigorosa. Quanto mais rigorosa ela for, mais sistemática ela for, mais próximo da verdade ela vai estar. Então, tornando-se cada vez mais precisa à medida que utiliza a matemática para transformar qualidades em quantidade. A ciência usa a matemática. Nem sempre. Seria que a gente chama, e vocês vão aprender isso mais para frente, métodos quantitativos. A ciência usa um método que ela usa a matemática como um suporte. Existe o método qualitativo também, que não usa a matemática. Mas aqui é importante a gente entender isso. A ciência usa os recursos para tornar cada vez mais rigorosa aquela verdade que ela está encontrando, tá? E tirar as ambiguidades. Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Então, aqui está as 4 diferenças que distinguem senso comum entre ciência. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, vamos aqui compartilhar a tela de novo, com a próxima página. Deixa eu interromper essa aqui. Próxima página. E última página, só para a gente não perder o nosso fio da meada. Rapidinho, que nossa aula está terminando. Calma. Não levanta não. Peraí. Só falta só um pedacinho. Calma, é só um pedacinho. Já estou aqui compartilhando. Vamos lá. Isso. Ai, calmou? Enquanto eu estou fazendo, você pode ir lá beber água. Isso, vai lá beber água. Sem problema nenhum. Já voltou? Foi rapidinho também, a coisinha aqui do lado, né? Não precisou descer a escada, não precisou ir no pátio. Beleza, tá aqui. Já estão vendo aí? Terceira e última página. Página 303. Fique tranquilo, também vai estar disponível para vocês. Daqui a pouquinho, quando estiver passando o exercício, você vai estar com essa página aí disponível para você poder ler e acompanhar de novo a leitura que eu estou fazendo, tá bom? Então, método científico. É a última parte, método científico, que a gente vai estar lendo hoje. Então, a gente falou, primeiro, retrospectiva. Senso comum é um tipo de conhecimento. Depois falamos sobre a distinção entre senso comum e conhecimento científico. Agora a gente vai falar do método científico, rapidamente, para vocês entenderem. Depois, semana que vem, a gente volta de novo nessa parte para que a gente possa reforçar e a gente faz um resumo. Você sabe fazer resumo? Não sabe? Pesquisa aí na internet, como é que se faz resumo? Aproveita esse momento. Está com um tempinho? Vai lá. Faz um resumo dessas 3 páginas, desses 3 textos que eu estou lendo com vocês. Pega os pontos importantes. Eu já indiquei algumas coisas. Aquelas coisas que eu pedi para vocês anotarem. Vocês anotaram, né? Ah, parabéns. Muito bem, anotou. Então, agora vocês peguem o caderno de vocês, assim que terminar a aula, faz lá o resumo de vocês, e isso vai ajudar vocês a internalizarem esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá. Método científico. O conhecimento científico é conquista recente da humanidade, datando cerca de 400 anos. Aquela conta que nós fizemos no começo, né? 4 séculos. 21, 17. Na antiguidade grega, ciência e filosofia achavam-se ainda vinculadas e se separaram apenas no século XVII. Olha aí, filosofia não é ciência. Já falei isso em algum momento. Foi com vocês? Foi não? Mas não importa. Mas filosofia não é ciência. Mas já foi ciência em algum momento. Antes. Mas antes não se sabia que era ciência. Olha que confusão, né? Confusão. Mas toda a ciência ela vem da filosofia. Isso é importante. Tá?
Os métodos surgem dentro da filosofia. Então, com a Revolução Científica iniciada por Galileu, lá no século XVII, Galileu foi o que começou todo esse movimento científico, trazendo um novo método, e esse método se chamou método científico. Prosseguindo, a ciência moderna nasceu a determinar seu objeto específico de investigação com métodos confiáveis, capazes de estabelecer melhor controle desse conhecimento. O rigor dos métodos científicos demarca um conhecimento sistemático, preciso e objetivo, que permite a descoberta de relações universais entre os fenômenos, a previsão de acontecimentos e também a ação transformadora sobre a natureza de maneira mais segura e previsível. O rigor da ciência faz com que possa ter previsões. Esse ponto é importante. Dá uma pausa. Na leitura a gente já vai fechar, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Hoje a gente está em isolamento social. Não confunda isolamento com quarentena. A gente pode voltar aqui e falar sobre isso depois. Mas é graças ao método científico que a gente está em isolamento social. Porque ele é tão rigoroso que ele percebeu, através dos estudos, que, através da ausência do contato, nós podemos sobreviver a essa pandemia. Então, mantenham-se protegidos, protegidas. Se for à rua, evite o contato com as pessoas. Se tiver o contato, por exemplo, às vezes acontece, né? Tem um álcool em gel em casa? Passa o álcool em gel assim que entrar. Ou então lava logo as suas mãos. Vai na rua, usa a boquilha. É fashion. É o momento, é a moda do momento, tá? É estilo. Então usa a boquilha. Se alguém não gosta, não tem problema. Você gosta. Você precisa. Você está preocupado. Você conhece o método científico. Use o método científico a teu favor. Não vá pelo senso comum, não. O senso comum, ele atrapalha nesses momentos, tá? Vá pela ciência. É rigorosa. Ela respeita um sistema. Então, respeita esse sistema e você vai sobreviver por muito mais tempo e ter uma vida com muito mais qualidade. Tá bom? Fico muito feliz por fechar aqui nosso compartilhamento. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui com vocês novamente. A gente vai se ver muito em breve, na próxima aula. Não percam nenhuma aula, assistam todas, deixem seus comentários, digam quais são as suas dúvidas, responderei a todas. Não deixe perguntas sem serem respondidas. E aproveitem esse momento para aprenderem e para explorarem cada vez mais essas ferramentas todas de aprendizagem que nós estamos tendo acesso com essa situação de saúde pública que estamos vivendo. Então, se aperfeiçoem, se preparem, estejam sempre preparados para as aulas, cuidem do seu material, façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Fique com Deus, um beijo no coração de todos vocês e bons estudos.